Ao longo da história, certas pessoas conseguiram algo extremamente assustador: convencer milhares e de milhares de outras pessoas. Não importa a época, sempre existiram indivíduos capazes de prender atenção, mudar comportamentos em massa e até controlar e influenciar nos pensamentos. Mas a pergunta é: por quê? O que faz certas pessoas terem impacto sobre as outras pessoas? E por que multidões seguem ideias mesmo quando aquelas ideias são totalmente absurdas? Neste vídeo você vai entender 5 formas infalíveis que podem controlar a mente de qualquer ser humano, inclusive eu e até você. Mano, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já ficou estressado porque precisava de dar um trabalho e não tinha absolutamente tempo? Ou pior, o prazo já estava acabando e o documento ainda estava totalmente desorganizado. É exatamente por isso que eu estou aqui. Porque eu faço todo o tipo de digitação. Não importa se é um trabalho escolar, trabalho da faculdade, currículo, relatório, monografia, qualquer documento, digitação de texto, PDF ou organização profissional, você literalmente só precisa me mandar o que quer pelo WhatsApp e eu faço tudo para você. Simples, rápido, seguro, organizado, profissional e sem dor de cabeça. Então pare de perder o seu tempo tentando fazer tudo sozinho. Pegue no celular, entre em contato comigo no WhatsApp e deixe o seu trabalho em boas mãos. Então sejam todos bem-vindos ao canal com Edman 5 vezes. Eu sou o Edman Caetano Serenia, o próprio e único fundador deste canal. Neste vídeo você vai entender 5 formas que controlam completamente a sua mente. Ou seja, você vai entender 5 formas da psicologia da influência e do poder. E de digo, a quinta estratégia qualquer um pode cair. Vamos começar pelo o poder da confiança. Uma das primeiras coisas que mais influencia multidões, ou seja, uma das primeiras coisas que mais influencia o ser humano é a confiança. E o mais assustador é que muitas das vezes a confiança parece ser mais importante do que a própria verdade. Ou seja, pense comigo um instante. Se duas pessoas falarem exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo, uma falar com dúvidas e a outra falar com total confiança, a maioria das pessoas naturalmente vão sentir confiança na segunda pessoa, ou seja, aquela que falou com total confiança. Isso acontece porque o cérebro humano presta mais atenção em muito mais do que apenas uma palavra. Mas por que isso tudo acontece? Porque o nosso cérebro ele literalmente absorve o nosso tom de voz, a nossa velocidade de fala e o mais importante, as pausas. Quando você fala e coloca certas pausas na sua fala, totalmente você não vai passar confiança para as outras pessoas. E não só, o cérebro também absorve o olhar, a sua postura. Isso tudo influencia da forma como as pessoas vão se sentir à vontade e confiança com o que você vai falar. Por isso, muitas das vezes a confiança é mais importante do que a própria verdade. E depois disso, o que o nosso cérebro faz? O cérebro humano, ele junta tudo isto para decidir rapidamente se aquela pessoa parece segura ou não. E isso acontece o tempo inteiro, na escola, na internet, na política, em amizades e até em entrevistas. Isso existe em praticamente em todos os lugares que tem pessoas tentando convencer as outras pessoas. Mas tem um problema com tudo isto. Qual é? É que a confiança nem sempre significa automaticamente as competências. Porque existem pessoas extremamente inteligentes, mas interiormente inseguras. Assim como existem pessoas completamente erradas, mas que conseguem convencer completamente uma multidão. E talvez seja aí onde mora a parte mais perigosa da psicologia humana. Por que o cérebro gosta de respostas rápidas? Por que ele gosta de pessoas que parecem ter certeza?
E por que tudo isso passa a sensação de direção, de liderança e de segurança? Por quê? E é por isso que ao longo da história da humanidade, muitas figuras mais influentes conseguiram seguidores de forma rápida, mas não necessariamente por elas terem razão, mas sim porque elas pareciam literalmente convincentes com o que eles diziam. Por isso que quanto mais a pessoa demonstra confiança, o cérebro tende sempre a pensar. Surgem questões como esta. Talvez aquela pessoa sabe o que está a falar, mesmo não sabendo absolutamente nada. E o mais assustador é perceber que isto quase acontece todos os dias. As pessoas não seguem quem está certo. Elas seguem quem parece estar mais seguro. 2. O ser humano gosta de pertencer. Existe uma necessidade muito forte dentro do ser humano, que é a necessidade de pertencer. A necessidade de pertencer, a necessidade de fazer parte de alguma coisa, uma família, um grupo, uma comunidade e ou até uma ideia. Porque o ser humano raramente gosta de se sentir sozinho. E isso não acontece por acaso. Durante grande parte da história humana, ficar sozinho era um sinônimo, ou seja, era visto como um sinônimo de perigo. Então, o cérebro acabou desenvolvendo uma grande necessidade de conexão, uma necessidade muito forte de aceitação, uma necessidade muito forte de pertencimento. E mesmo hoje, séculos depois, essa necessidade controla a maior parte do comportamento das pessoas. Hoje em dia, muita gente muda a sua forma de falar, de vestir, de pensar, tudo isso só para se sentirem que fazem parte de alguma coisa. Porque para eles ser aceite dá a sensação de segurança e ser rejeitado causa desconforto total. E o mais assustador de todos é que os líderes sabem muito bem disso. Por isso que eles não vendem só apenas ideia. Eles criam uma sensação de união, fazem com que as pessoas se sintam que finalmente encontraram um lugar, uma identidade, um propósito e até algo mais maior que eles. E quando alguém sente o pertencimento, começa a defender aquela ideia de forma muito mais emocional, porque naquele momento não é mais só apenas uma opinião. Aquilo passa a fazer parte da identidade daquela pessoa. E quando uma ideia vira parte da identidade, questionar aquela ideia começa a aparecer como sendo um ataque extremamente pessoal. E é por isso que muitas pessoas conseguem defender tantas ideias com intensidade, porque no fundo elas não estão defendendo apenas uma ideia, eles estão defendendo um lugar onde eles se sentem aceites. E talvez esta seja uma das maiores forças da psicologia humana, a vontade de sentir que pertence a alguma coisa. 3. A repetição. Existe uma coisa extremamente poderosa para a mente humana, que é a repetição. Uma ideia repetida várias vezes começa a parecer mais forte, mesmo quando não existem provas suficientes. E o mais curioso é que muitas das pessoas não percebem quando isto está acontecendo. Sabe por quê? Porque o cérebro humano se acostuma rapidamente com aquilo que vê constantemente. Porque quando mais a coisa se repete, mais familiar aquela coisa é. E quando mais uma coisa familiar parece, mais natural ela começa a aparecer. E é por isso que muitas músicas ficam na cabeça, mesmo quando você nem sequer gostou dela na primeira vez. E é por isso que slogan funcionam. Frases curtas, repetidas várias vezes até o cérebro memorizar automaticamente. E é por aí que os discursos repetem a mesma ideia e movimentos usam símbolos o tempo inteiro, porque a repetição ela simplesmente cria o reconhecimento. E o cérebro, o que ele pensa? Ele pensa da seguinte forma:
Se isso acontece várias vezes, talvez seja algo relevante. E é exatamente por isso que a influência começa a crescer, aos poucos, sem pressa e sem parecer que isto é uma autêntica manipulação. E talvez uma das coisas mais assustadoras é perceber que a repetição não muda apenas o que nós lembramos. Ela pode mudar até aquilo que nós acreditamos. Porque quando uma ideia aparece constantemente, ela já começa a ocupar um lugar na nossa mente. Já coisas que nós acreditávamos já começam a não ser prioridades. Mesmo sem a pessoa perceber, tudo isso acontece sempre em todos os dias. Na internet, nas músicas, nas redes sociais, nas notícias, na publicidade e entre outros vários métodos. E tudo isso compete a quem vai entrar de forma repetida na sua mente. Sabe por quê? Porque quem consegue ser lembrado consegue influenciar. E o mais assustador é isto: quem consegue influenciar consegue mudar os seus comportamentos. Enfim, a repetição pode transformar uma simples ideia em algo extremamente poderoso. 4. Emoções. Poucas coisas conseguem mover tanta gente ao mesmo tempo quanto emoções fortes. Medo, esperança, orgulho, raiva. Essas emoções têm uma força gigantesca sobre o comportamento humano. Porque quando emoções fortes entram no jogo, a lógica começa a perder o espaço. O sentimento assume o controle. Uma pessoa calma pensa diferente de que uma pessoa que está com medo. Uma multidão irritada reage diferente do que uma multidão que está tranquila. E talvez seja exatamente por isso que essas emoções são extremamente perigosas. Sabe por quê? Porque elas aceleram as decisões, fazem as pessoas reagirem rápido e às vezes sem nem parar para analisar a questão profundamente. E o mais assustador é perceber hoje em dia que os líderes históricos entendiam perfeitamente isto, porque convencer alguém emocionalmente costuma ser rápido do que convencer alguém racionalmente. O que acontece é que explicar a lógica exige atenção, tempo e o mais principal, o pensamento. Mas essas emoções atingem as pessoas intensamente. O medo faz com que as pessoas corram, a esperança faz com que as pessoas sigam e a raiva faz com que as pessoas reajam. E o que o orgulho faz? O orgulho faz com que as pessoas defendam uma ideia com intensidade. Por isso que grandes discursos são raramente informações. Eles tentam fazer as pessoas sentirem alguma coisa. Porque quando mais alguém sente algo forte, mais marcada aquela coisa é para aquela pessoa. E talvez uma das coisas mais assustadoras de tudo isto é perceber que as emoções, por uma parte, elas podem unir, assim também como podem controlar as mesmas pessoas, principalmente quando elas estão emocionalmente vulneráveis. E hoje em dia, isso acontece constantemente nas redes sociais, na política, nas notícias, acho que em todos os lugares. Tudo isso disputa as emoções, porque quem consegue controlar o que as pessoas sentem, muitas das vezes conseguem controlar como elas agem. E talvez seja por isso que multidões inteiras podem ser movidos por simples emoções humanas. 5. A era da atenção. Hoje existe uma coisa sendo disputado o tempo inteiro: a sua atenção. E talvez muita gente não tenha percebido isto completamente, mas no mundo moderno a atenção virou uma das coisas mais valiosas de todos os tempos. Porque quando mais alguém consegue prender uma outra pessoa, mais influência essa pessoa ganha contra aquela mesma pessoa. E é exatamente por isso que muitas das coisas de hoje em dia parecem disputar pela sua mente. Estamos falando de aplicativos, vídeos, notificações,
e muitas outras coisas que literalmente podem interromper a sua atenção. E tudo isto tenta fazer você parar por um segundo. Ou seja, desviar o seu foco. Sabe por quê? Porque poucos segundos da sua atenção podem virar minutos. E onde viraram minutos, podem virar hábito. E talvez a parte mais impressionante é perceber que nada disso é feito por acaso. Os sons, as cores, as timelines, os cortes rápidos, as frases curtas, tudo isso é feito e direcionado a você para estimular literalmente o seu cérebro. Porque o cérebro humano, naturalmente, ele presta mais atenção em coisas que transmitem ou que prendem as nossas emoções. Curiosidades, choques, mistérios, surpresas. E as plataformas modernas entendem isto perfeitamente. Por isso que você pega o seu celular por alguns minutos e quando percebe, já passou muito mais tempo do que você imaginava. Porque a atenção funciona que nem uma corrente. Uma coisa leva a outra até o cérebro continuar procurando mais estímulos. E talvez uma das coisas mais perigosas da era atual é que muitas pessoas já não escolhem completamente onde focam. Elas apenas reagem ao que conseguem capturar a mente deles primeiro. E quem entende como prender a atenção acaba tendo poder. É basicamente entender profundamente sobre o comportamento humano. E talvez seja por isso que torna a mente humana extremamente perigosa. E se você chegou até aqui, deixe no comentário qual das estratégias que mais chamou a sua atenção. E depois, compartilhe este vídeo, se inscreva, deixe seu like. Fazendo isto, você estará ajudando diretamente a este canal a trazer mais conteúdos como este. E sendo assim, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Foi.